O Flamengo é favorito para ganhar este clássico. O Fluminense precisa muito de uma vitória para se livrar do rebaixamento. As duas frases são verdadeiras. São contrapontos, né? O Flamengo é favorito, o Fluminense precisa muito da vitória. E aí? As duas frases são verdadeiras e a gente aqui é sincero, a gente aqui trabalha na realidade. É por isso que esse aqui é mais um vídeo do Raiz Tricolor, vídeo de pré-jogo de Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro 2019. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, esse daqui é mais um vídeo, eu sou jornalista, sou tricolor e estou aqui para fazer este vídeo de pré-jogo de Flamengo e Fluminense, um legítimo Fla-Flu, né, que o Fla vem primeiro, às vezes tem uns que são Flu-Fla, mas antes de mais nada, deixa o seu like aqui embaixo, isso é importantíssimo pro canal, você não tem ideia. Eu mesmo, quando vou assistindo alguns vídeos e tal, eu até esqueço de dar like, mas, cara, não seja como eu, dê o like aqui embaixo, sim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje tem análise pocket logo após a partida, e também vem aqui na descrição porque é aqui que está o link para você baixar o OneFootball, aplicativo que está patrocinando este canal e que é o aplicativo mais baixado em 180 países, o aplicativo de futebol super conhecido, tem notícias, tem resultados ao vivo, você tem que baixar esse aplicativo até porque ele patrocina o Raiz Tricolor. Aqui na descrição tem o link, só vem aqui e baixar. Aqui no canal, vocês sabem que dificilmente eu sou muito político assim de não falar algo que eu realmente tenho uma opinião que às vezes é um pouco controversa, etc. E mais uma vez estou fazendo isso aqui agora, que é falar que eu falei na abertura. Cara, não tem demérito nenhum e a gente reconhecer que hoje o Flamengo é favorito no clássico. Ah, favorito vai ganhar, Fox Sports falou isso, sei lá. Cara, isso é algo relativo. Não necessariamente o favorito ganha, mas o favorito é aquele que antes da partida tem mais chances de ganhar esse jogo. E pelo menos eu acredito que nenhum tricolor na face da terra imagine e olhe para esse time e fale assim, ó, o time do Fluminense é superior ao do Flamengo, vai ganhar essa partida. Obviamente que não. Esse jogo, por sinal, que será neste domingo, hoje, às 18 horas, é o único jogo às 6 horas da tarde, assim como foi o clássico Corinthians e São Paulo semana passada, é o jogo ali, quando acabar o jogo, os jogos das 4, né, tem Vasco e Inter de time aqui do Rio, já tá começando o Fla-Flu, é exclusivo do Premier, não vai passar na Globo, nem Sport TV, nem nada não, é só no Premier. Os resultados ruins contra o Atlético Paranaense, no caso o resultado ruim contra o Atlético Paranaense e os resultados ruins de ontem, desse sábado, nas vitórias, né, de Fortaleza e Cruzeiro por 2-1, fazem com que o Fluminense seja obrigado a pontuar contra o Flamengo. Eu até falei antes do jogo contra o Atlético, né, falei, esse jogo aqui é um jogo que a gente não deveria ter uma obrigação de pontuar, porque as obrigações a gente foi cumprindo. Obrigação é vencer o reserva do Grêmio, pelo menos empatar com o Santos, ganhar do Bahia, ganhar do Botafogo, isso tudo no Rio de Janeiro. Isso é obrigação, é ir lá contra o Cruzeiro no Mineirão e tirar ponto. Agora, quando o Atlético Paranaense não era nossa obrigação vencer. A gente não venceu, deu mole de perder. O empate não seria tão ruim. Assim como hoje, também não é nossa obrigação vencer o jogo, mas também não pode ficar só cumprindo a sua obrigação para sempre. Jogos como esse contra o Flamengo é o típico jogo que ele vale o dobro de pontos, sabe? Ele vale muito mais. Se a gente perder, são 2 derrotas mesmo, e se a gente ganhar, são 2 vitórias. Vale muito mais do que só 3 pontos, até pela empolgação. É o famoso jogo grande. O Fluminense e o torcedor tricolor tem uma carta nesse ano de que engrossou todos os Fla-Flus e de que a gente realmente, as 2 vitórias do Flamengo são jogos onde a gente jogou muito melhor que o Flamengo. No caso de um deles, né, que é o 3-2, a gente não jogou muito melhor, a gente dominou o segundo tempo, mas estávamos com o time reserva. Então a gente tem muita carta contra o Flamengo esse ano, mas vamos lembrar de uma coisa, foram 5 Fla-Flus no primeiro semestre e o último Fla-Flu disputado nesse ano foi no dia 9 de junho. Então, assim, muita coisa mudou. Eu até peguei aqui, ó, as escalações. Nenhum dos 2 times poupou jogador, nem nada não. Olha as escalações dos 2 times naquela partida que foi 0-0 pelo Brasileirão. O Fluminense escalado com Agenor no gol, Julião, Frazan, Yuri, Caio Henrique, Alan, Daniel e Ganso, Luciano, Brenner, depois Marcos Paulo e João Pedro, time escalado por Fernando Diniz. E o Flamengo com Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê, Pires da Mota, depois Ronaldo, William Arão, Diego, depois Berrio, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, depois Vitinho e Bruno Henrique. E esse time era escalado pelo técnico Marcelo Salles, que já era quem estava fazendo ali a transição pós-saída de Abel Braga. Ou seja, olha o quanto mudaram tanto o Flamengo quanto o Fluminense desse jogo para esse de agora de hoje. E aí, com tudo isso que eu te falei até agora, eu te pergunto, há chance do Fluminense vencer esse jogo?
Claro que tem. Claro, mas é óbvio e claro pra mim que tem chances, são pequenas, mas existem. A vitória pro Fluminense é extremamente necessária? Claro que é. A gente viu Cruzeiro, CSA, Fortaleza, Ceará, tudo pontuando aí, a gente tá olhando pra eles já que eles já estão se aproximando. Então a vitória é extremamente necessária. Se a gente perder, é um cenário de terra arrasada? Óbvio que não, é óbvio que não. A gente tem pela frente aí agora, depois do Flamengo, 3 jogos onde 2 são possíveis pra gente e 1 é obrigação. A Chape em casa é obrigação e depois vem uma sequência de Ceará fora e Vasco no Maracanã, que são jogos possíveis pra gente vencer. A gente pode até aí fazer 6, 7 pontos, 9 pontos nessa sequência e realmente definir o fim dessa disputa por rebaixamento. Mas vamos falar de bola em campo, né? Vamos falar do Fla-Flu, vamos falar de bola em campo. João Pedro está barrado, já fiz vídeo aqui sobre isso no canal. E o Wellington nem será titular. Aí dentro disso, para escalar o time, o Marcão tem 2 opções. Uma que provavelmente ele vai utilizar e tem uma outra que ele já utilizou. A que provavelmente ele deve entrar em campo é colocando Johnny Gonzalez como centroavante, abrindo o Nenê numa ponta, nem na outra e mantendo o resto do time do jeito que vinha mantendo mesmo. Só que eu não gosto muito dessa possibilidade por um motivo. Nenê não rende na ponta. As bolas que Nenê recebe normalmente pela ponta, que são para ele puxar o contra-ataque, ele tem uma característica de cadência de jogo que Ganso tem bastante também, de não conseguir acelerar com a bola no pé. Eles aceleram no passe. Nenê tem uma dificuldade nessa velocidade com a bola no pé. Ele normalmente acelera mais no passe e ele na ponta trava essa arrancada. Ele no meio tem muito mais qualidade para poder dar cadência ou então liberdade para poder olhar de frente para a bola do meio do campo e escolher onde vai passar, que é normalmente o que Ganso também faz jogando mais centralizado. E a outra opção que o Marcão poderia utilizar, não colocando o Nenê na ponta, era colocando o Nenê de falso 9, abrindo o Johnny, o Wellington nem, deixando o Nenê ali pelo meio, prendendo os zagueiros e fazendo justamente o pivô para distribuição de jogada. Foi o que ele fez no 0-0 contra o Corinthians, lá pela Sul-Americana. Só que naquela partida, ele não tirou o João Pedro, era o Oswaldo de Oliveira, barra Marcão, né? Não tirou o João Pedro para colocar um ponta, o Wellington nem. Tirou o João Pedro para colocar um segundo volante lá atrás, que foi Yuri. Então, não sei como ele vai armar, mas provavelmente deve ser da seguinte forma. Vamos aí para a escalação. Uriel no gol, Gilberto na lateral direita, a zaga com Nino e Frazan, lateral esquerda com Caio Henrique, no meio com Alan, Daniel e Ganso, Nenê pela ponta, Johnny Gonzalez pelo meio e o Wellington Ney na outra ponta. Provavelmente será esse o time armado por Marcão, quase falei Fernando Diniz, hein? Se a gente pegar os 10 jogadores de linha do Fluminense, nenhum deles fez as 3 últimas partidas ótimas. Você pode até falar, pô, mas Daniel foi bem, então. Daniel foi ótimo, mas na partida anterior agora, contra o Atlético Paranaense, ele foi substituído cedo, etc. Mas ele não estava ótimo em campo. Então, convenhamos que ele não é nenhum jogador do Fluminense, excetuando-se Muriel, fez as últimas 3 partidas ótimas. Ou seja, tecnicamente, dentro do que é o nosso possível, a gente está abaixo. Tecnicamente, os jogadores vem rendendo, alguns como o Daniel, que eu citei mesmo, vem até rendendo bem, numa média mais alta, mas construindo ali os 10 jogadores os 12 jogadores de linha que normalmente vem jogando, a gente tá abaixo do que a gente pode. E falando sobre esse jogo especificamente, se a gente for no topo do que a gente pode, ainda assim a gente não estaria acima do que o time do Flamengo vem jogando. Então, vamos ter consciência disso. É um clássico, é importantíssimo ganhar. Mas o que a gente vai galgar subindo, se a gente ganhar tanto em moral quanto em pontuação e etc., não é proporcional ao que a gente vai galgar ou vai perder descendo caso seja uma derrota. Vamos lembrar de uma coisa, nesse jogo especificamente, quem tem a obrigação total de vencer o clássico, quem passou a semana inteira falando e etc, que o Flamengo é o Flamengo que tem essa obrigação. A mídia tá falando isso o tempo todo, então eles têm a obrigação de vencer. Se a gente perder, eles montaram um timaço, gastaram dinheirão, etc. Agora, a gente tem a oportunidade de ganhar e provavelmente até acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, ficar ali aquela manchinha mínima, sabe? De quando a gente foi campeão ganhando tudo lá em 2010 e 2012, a gente ganhou o Flamengo e eles não conseguiriam ter ganho a gente nesse caso, eles fossem mesmo campeão brasileiro em 2019. Então, a gente tem tem que entender isso. A gente ganhando, a gente sobe muito mais do que a proporção se a gente perder. Sobre o Flamengo, por sinal, não vou ficar aqui normalmente eu falar, não, sobre o tal time, tem tal jogador, enfim, cara, tem muita opção aí, você tem Fox Sport, ESPN e etc, tudo falando o tempo todo sobre o Flamengo. Quiser informação sobre o Flamengo, assiste lá. Árbitro da partida será ele.
Anderson Daronco, parceiro. Meu irmão, gosta de aparecer pra cacete, o árbitro maromba, é um pavão, entendeu, meu irmão? Tem gente que gosta dele, cara fortão e tal, passa uma moral pro jogador, mas eu particularmente não gosto. Apitou 2 jogos do Fluminense em 2019, tô fazendo a transição agora pra minha voz normal. Apitou 2 jogos do Fluminense neste ano, 2 derrotas pra São Paulo e Palmeiras, marcando um pênaltizinho muito esquisito lá no final do jogo em cima de Alan, né? A bola pega no braço de Alan, mas enfim, não vou discutir isso. Vou discutir apenas de que Anderson Daronco, ele normalmente erra em jogos do Fluminense. E uma pena é que normalmente esses erros são contra a gente. Mas não vou cair em teoria da conspiração aqui não. Não se esquece do like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Não poderei estar no jogo de hoje, tô pensando já, tentando planejar para estar no Fla-Flu do Sub-20, que será na terça-feira. Mas de qualquer forma, quando acabar o jogo, análise pocket aqui meia hora, 40 minutos depois, já vai estar aqui no canal. Mas se você inscrever e ativar o sininho, você vai facilitar muito mais a sua vida, que você recebe a notificação aqui, ó, no seu celular. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui, você chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.